Foi. Então, bom dia, pessoal. Bem-vindos, fiquem à vontade. Hoje é o dia que eu disse que eu ia me prolongar para poder tirar dúvidas eventuais do módulo 3, né? Eu acredito que a gente está no dia 6 de junho, mas a gente evoluiu bem com os conteúdos. Eu estava até olhando se hoje ou semana que vem, que vai ser o último dia, mas eu acho que vai ser semana que vem, porque a gente deu uma boa de uma. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo achar aqui a data. É. A gente tem. É exatamente isso. A gente tem mais semana que vem, e aí depois a gente tem a última aula de esclarecimento de dúvidas, e aí encerra. Deixa eu abrir lá, deixa eu compartilhar com vocês. Qualquer dúvida é só me interromper, me perguntar, me pedir, comentar, falar no grupo. Então, a gente está no módulo 4, relacionamento com o aluno. Alunos não ficam só porque aprendem, eles ficam porque se sentem vistos. Então, fidelização de alunos. A fidelização começa no primeiro oi. O que que fideliza de verdade? Ter rituais de boas-vindas, mensagem, vídeo, bilhetinho de abertura, PDF de recepção. O ideal mesmo é tu fazer um checklist de, matriculei um aluno, e agora? Tá? Checklist de aluno recém-matriculado. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no grupo, eu vou dar as boas-vindas, eu vou mandar um vídeo explicando como é que funciona, eu vou fazer um bilhetinho de abertura, eu vou fazer um PDF com links para ele ver como é que é vou fazer o caderno dele. O ideal é ter uma organização tanto do teu aluno online quanto do teu aluno presencial para quem atende presencial. Checklist do aluno presencial, checklist de aluno online, porque é diferente, né? Por exemplo, para o meu aluno presencial, eu abro uma pasta. Tem que comprar a pasta, tem que colocar o nome. Claro que eu já tenho as pastas lá que eu já comprei pro ano todo, porque eu compro na distribuidora, né? Então eu já compro pasta pro ano todo e elas ficam lá. Então, dependendo de como foi meu ano, eu já compro umas 10, 20, então não tem que correr com isso. Mas aí eu tenho que botar o nomezinho dele, botar com o Durex, né? Fazer uma capinha pro aluno presencial. Pro aluno online, eu abro também uma pasta no Drive, faço aquilo que eu mostrei pra vocês, né? Eu mostrei, né, Mirelle? Acho que eu mostrei. Mostrei, tá. Que eu, inclusive, falei que mostrei que aprendi com a Mirelle, que é para fazer aquela capinha no Google Docs. Então, assim, tudo que tu vai fazer com um aluno que foi matriculado. E assim, a gente não é quem fez promessa de pagamento. Ah, eu te pago sexta-feira. Sexta-feira tu manda o PEC. Não, manda antes. Porque daí tu faz todo um trabalho, tu tem toda uma organização, tu te organiza todo, tu tira o tempo da tua vida para uma pessoa que nem pagou ainda. Pagamento é certeza. Ai, Bruna, não tem, ai, Bruna. Pagamento é certeza. Eles querem certeza, eles pagaram. Eu nunca vou esquecer, tem uma mãe, porque eu dou aula inglês como aula extra na escola do meu filho, tá? Toda quinta-feira. Tem uma mãe que disse assim. Oi, aqui é a fulana, turma tal. A fulaninha vai começar. Tá, beleza. Assim, expliquei dela assim, deu toda quinta-feira de tal a tal horário. Quanto que é? Tá, pum. Ela pagou na hora. Entendeu? Essa coisa que a gente fica assim, ó, ai, porque não sei o quê. Blá, blá, blá." Ao mesmo tempo, tem outra pessoa que fez 1 milhão de perguntas. 1 milhão de perguntas. Claro que são mundos diferentes, né? Aquela ali, ela tá confiando no trabalho que a escola indica. Óbvio, né? A outra que me fez 1 milhão de perguntas, ela quer onde que ela vai investir o dinheiro dela, se bem investido ou não. Vocês entendem a diferença? Então, faça sempre o seu PEC do aluno depois do pagamento, depois do primeiro pagamento, tá? Principalmente para quem gosta para quem trabalha com criança e adolescente, tu tem que mostrar tu tem que fazer o feedback ou o washback do aluno pro pai do aluno, né? Pro responsável do aluno.
E não esqueçam que vocês têm aluno ali entre 15 e 17 anos, manda o áudio que tu mandou pro pai e pro aluno também. Porque eu lembro que eu mandava os boletins pros pais dos alunos e os alunos perguntando, prof, tu mandou o boletim? Mandei, teu pai não te mostrou? Não. Então ali eu aprendi, gurias e guris, ah, a mandar pro aluno também, sabe? Porque senão o aluno fica assim, boiando, ele não vai atrás do boletim e o pai não mostra pra ele. Isso aí é coisa da nova era, tá? Porque eu nunca tinha visto antes, agora acontece, tá? Então tu fez assim um áudio, um áudiozinho, oi, só pra dar o retorno da primeira semana de aula do fulaninho. Ele narará, biriri, lá, 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 lá. Manda pro fulaninho também se ele tiver entre 15 e 17 anos. Não vai doer. E se ele tiver 18 anos pra cima, e é o pai e a mãe que pagam, a mesma coisa, tá? Agora, se ele tiver 18 anos pra cima e é ele que paga, ele que trabalha, é pra ele. Pai e mãe não tem nada a ver com isso, certo? Ah, mas tu tem alunos de 18 anos pra cima? Eu tenho alunos de 18 anos pra cima que eles pagam curso, que eles se viram, que eles trabalham, que eles só moram com o pai e com a mãe. Mas pai e mãe não interferem nesse processo, tá? Tem que também ter o boletim, eu faço o boletim, entrega de boletim trimestral. Então, até final de junho eu tô entregando os boletins pros pais, dos alunos e pros alunos, tá? Feedback para o aluno, essa que é uma das minhas frases favoritas, né? Porque eles não enxergam, gente, é sério, os alunos não enxergam a própria evolução. Eles não enxergam. Acontece tão natural para eles que eles não enxergam. Então, lá no teu caderno de planejamento, tu vai anotar dificuldades do fulano. Tu não precisa fazer uma lista com 150 itens. Cinco tá bom, tá? Fulano não consegue, não tem vocabulário, fulano se confunde com isso e com aquilo. Fulano, tá? Não é para lá mostrar pro fulano ainda, tá? Pois que aqueles 5 itens que tu colocou que o fulano já evoluiu, tu vai mostrar para ele, olha aqui, fulano. Em março tu não conseguia isso, 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 isso e agora tu consegue, cara. É isso aí, parabéns. O objetivo, né, é mostrar para ele que ele evoluiu. Mas pra ele tem que parecer que tu tá só dando os parabéns pelo esforço dele, né? E óbvio que o objetivo é mostrar a evolução dele. Esse é o objetivo. Mas tu aproveita e parabeniza também, né? Então, celebrar pequenas conquistas, mandar figurinha, estrelinha, crachá digital, foto de antes e depois, frase tipo look how far you've come, lembrar o nome da avó, do gato, do brinquedo favorito de criança, isso não tem preço, é coisa pontual, né, que a gente sempre faz. Se o meu aluno disse que a mãe estava doente numa aula, na outra aula eu vou perguntar se ela melhorou, nem que eu tenha que anotar. Eu lembro que eu brigava com a minha ex-sócia, e ela tinha razão. E eu reconheço isso. Ela disse assim: vamos fazer um ritual de entregas de certificados. Mas certificado do quê, fulana? Se o fulaninho fez um aninho de curso de inglês, vamos fazer do curso de da primeira etapa. Se eu achava aquilo assim, o cúmulo, tá? Mas aí eu cedi porque eu aprendi a ceder na minha vida também. E fizemos a entrega de certificados e as pessoas ficaram extremamente bobas e felizes. E aí eu entendi que a simbologia é muito mais forte do que a gente imagina, gente. Pra mim, aí eles dizem assim, pra ti que tem um monte de certificado, não faz diferença ter mais um ou mais outro, mas pra eles faz. E aí eu parei pra pensar, para ouvir o outro, a gente tem que parar pra ouvir o outro, sempre. Não é porque eu tenho 11 anos de Unipeople que eu não vou ouvir quem tem menos tempo, né? E aí, tanto que lá no desafio, eu tô fazendo 3 desafios ao mesmo tempo, né? Eu me puxo também, né, pra ficar ocupada. Lá no desafio tem gente que tem o desafio de negócios, né? Tem gente que tem muito mais anos de carreira do que eu e tá lá fazendo, aprendendo com humildade. Então, assim, humildade a gente tem que estar sempre com ela aberta, né? Sempre aberta. Então, fidelização de alunos é equilibrar várias coisas ao mesmo tempo, é um equilíbrio eterno, né?
lembrar de coisas importantes, né? E vocês têm preciso ver o olhar deles, daí, de gurias e guris, o olhar deles é assim, ó, façam o teste, tá? Anota no teu caderno alguma coisa que o fulano disse assim, ai, quando eu era criança eu adorava brincar de tal coisa, tá? Por exemplo, eu gostava de brincar de elástico na rua, tá? As meninas da minha época vão saber o que que é o elástico. E aí eu brincava de elástico. 3, 4 semanas depois, tu vai dizer assim em aula como se fosse nada, tá? Tu que gostava de brincar de elástico quando tu era criança. Me conta aí qual era a musiquinha que vocês usavam. Eles vão fazer assim, ó, o olhar deles muda na hora, assim, ó. Eles te olham com um jeito assim, como assim, como tu sabe, como é que tu lembra? E eu, enfim, vem aquela sensação de que eu sou visto, eu sou ouvido. Gente, isso não tem preço. A Mirelle tá rindo que ela já fez isso, né, Mirelle? Ela sabe que isso faz, assim, total diferença na vida dos alunos, né? Com certeza. É, acho que são as memórias, né? E eu acho que, assim, os alunos, eles têm aquela fantasia, digamos assim, né, de que a gente só dá aula, né? Então, quando eles veem que nós temos uma vida fora da escola, né, com N situações, então, né, eles ficam assim, tipo, nossa. Principalmente Nossa. os pequenos, né? Minha professora vai no shopping, ou Aham. nossa, ela vai no restaurante. E claro, Exatamente. né? E a gente mencionar assim essas brincadeiras, essas atividades que a gente fazia quando criança também para eles é uma novidade. Exatamente. E aí, isso faz toda a diferença. Primeiro que eles nos enxergam como ser humano, né? E depois que eles percebem que a gente tem o poder de enxergar eles também. E quando eles se sentem nem sei qual é o verbo, ser enxergado, ser vistos, se eles se sentem vistos, melhor. Eles mudam completamente. Façam o teste, façam. Atividades de retenção emocional, mural de conquistas, físico ou digital, quadro eu consegui na sala ou nos stories, um mini certificado ao fim de cada módulo, né? E aí era o que eu ia mostrar para vocês lá no perfil da Unipeople, que é o que eu faço. Já tem desde que a Unipeople passou a se chamar Unipeople, porque antes era outro nome e era dentro de uma outra escola, que eu prefiro não comentar para evitar processo, né? Mas quando ela começou a se chamar Unipeople em 2019, eu comecei a fazer isso e isso foi daí virou um ritual. E como virou um ritual, a gente não pode parar porque vai ser esperado todos os anos quando vira um ritual. A gente não pode fazer a quebra do ritual. O que que é o ritual? Ritual número um, tá? É publicar o rosto assim, dessa forma, e o nome dos matriculados ou confirmados de 2020, do ano vigente, né? Ó. E junto a isso, eu coloco um textinho, tá? Por exemplo, do Otto aqui, ó. O Otto é o meu, ele tem 16 anos e ele é o meu ajudante na escola. Ele me ajuda lá, junto com a turma das crianças e dos pré-adolescentes. Então eu botei assim, ó, ter os melhores alunos do mundo já é incrível, mas ser um aluno que também é um verdadeiro parceiro de jornada é um privilégio. O Otto é querido, responsável, humano e sempre prestativo, um daqueles alunos que fazem a diferença não só na própria caminhada, mas na vida de todos ao redor. Então eu fiz 2 parágrafos sobre o Otto, sobre o Otto. Ninguém vai ler isso em outro perfil porque é só o Otto que me ajuda, tá? Então, isso aqui eles aguardam, eles não falam, tá? Eles não falam. Eles não dizem assim, ah, eu vi. Mas se tu perguntar assim, ah, tu viu lá? Eu vi, teacher. Mas é que as adolescentes hoje são diferentes, né? Então, tu faz a postagem, e aí só quando é mais velhos, assim, com a Fátima, que já tem mais de 40, que ela vai comentar, ó.
Porque os adolescentes e os pré-adolescentes, essa idade, sim, eles só assistem e guardam no coração. Eles não comentam, eles não. Só quando é muito impactante, aí eles comentam. Eu vou mostrar pra vocês também. Ó, o da Fátima, toda tarefa grandiosa ou simples inicia unicamente com o primeiro passo, a primeira ação, a primeira atitude, o primeiro plano. Para a nossa aluna Fátima não foi diferente. Um dia ela sonhou em ser trilíngue. Muito embora só sabia a língua portuguesa. Hoje, em dia, após alguns anos, ela pode bater no peito, sou trilíngue. Aqui na nossa escola é assim, orientamos voos, inspiramos estrelas e definitivamente temos os melhores alunos desse mundo. Então, eu vou no específico, naquilo que eu admiro, que eu sinto orgulho e que eu sei que a pessoa sente orgulho também, tá? E aí, assim, o que me trouxe, graças a Deus, alunos em 2025 e tirou a gente da lama do pós-enchente, foi essas postagens aqui, ó. Essa é a minha aluna Sara. Você sabia que ela foi tradutora na Mostratec? Mostra até que é uma feira regional aqui no Rio Grande do Sul, que é uma feira de tecnologia dentro de uma escola, que é o Liberato, que é uma escola técnica muito famosa porque formar profissionais competentes, tá? A Sara estuda lá nessa escola técnica, ela foi minha aluna, e aí ela me mandou ali um depoimento, um testemunho, e eu publiquei, pedi autorização para ela, né? Porque os adolescentes. Não dá. Você sabia que ela foi tradutora na Mostratec? Então, ó, a fotinha que ela me mandou. O depoimento dela, Sara iniciou estudando na Unipipo ainda criança e se formou em 2022. Queria te agradecer por tudo. Graças a ti, realizei um dos maiores sonhos que eu tinha. Traduzi um trabalho da Mostratec para português. Era um trabalho da Suíça que ele traduziu para inglês. E quando as pessoas iam visitar o stand, eu traduzia o que ele falava. E além de ter essa experiência incrível, eu fiquei sabendo muito sobre o país da pessoa que eu traduzi. Conversamos bastante e adquiri muito conhecimento. Aí botei ali o crachá dela, ó, como tradutora, lá, apaguei o sobrenome dela, que ninguém precisa saber. E botei a frase de impacto, ó, Sara já era fluente antes de completar 15 anos. Como essa foi uma postagem impactante, porque eu tô botando a Sara lá em cima, a Sara veio e comentou. Ou seja, o que que a Sara tá fazendo? Ela tá confirmando essas informações. Ela tá dizendo, sim, Teacher Bruna, tô de acordo. Eu botei assim, a família da Sara investiu no futuro dela e atualmente investe no futuro do irmão da Sara. Essa família merece palmas ou Tocantins inteiro? Fiz uma brincadeirinha, né? Porque ninguém é de ferro. Então, tá ali o comentário da Sarinha, mostrando que sim, ela concordou, que ela gostou e que ela se impactou porque ela não esperava que esse conteúdo fosse assim tão envolvente. Só que esse não foi. O que me deu mais insights, o que me trouxe mais alunos, não foi a publicação da Sara, foi a publicação do Heitor. Esse é meu aluno Heitor. Você sabia que ele estuda em 3 lugares diferentes? E eu até imagino por quê, porque a maioria das pessoas não sabe o que é a Mostratec, mesmo estando aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí a frase mais impactante que ele estuda em 3 lugares diferentes, ou como assim estuda em 3 lugares diferentes? Trouxe mais o olhar do público. E tá ali o Heitor, ó, botou um coraçãozinho. Aluno que não comenta, não fala nada, botou coraçãozinho, tu pode estar sabendo que ele tá amando, tá? Aí eu botei assim, sim, Heitor estuda na escola regular, faz técnico em TI, e em dezembro se formou pela Unipipo. Aí eu botei o certificado dele, apagando também o sobrenome dele, ó. Heitor é fluente aos 17 anos, é orgulho que se diz, né? Então, esse foi o post que mais me trouxe visibilidade. Ele fez assim, ó. Eu acho que até o momento é o post que me traz mais visibilidade de 2025, é esse aqui. Simples, fácil, com recorte, simples. Não posso dizer assim, ah, eu fiquei horas produzindo isso. Não, fiz isso em menos de 5 minutos, né? Aí segui fazendo, ó. Porque daí eu vi que a coisa bombou. O primeiro foi do Heitor, depois foi o da Sara, e o da Isadora e o da Mariana empataram, tá? Daí dei o da Isadora, ó. Essa é a minha aluna Isadora. Você sabia que ela passou no IFRS sem cursinho preparatório? Aí tá ali a mãe da Isadora comentando, tá? Ou seja, tá confirmando isso que eu disse, né? Sim, ela estudou por conta própria enquanto se formava pela Unipipo em dezembro. E aí mandei a fotinho que ela mesma me mandou do primeiro dia de aula. Será que ela é um prodígio? Com toda certeza, mas não é só isso, é um anjo em forma de menina. E aí a mãezinha dela foi ali
e confirmou o que eu disse e também a Isadora republicou essa postagem aqui. E depois veio o da Mariana, que veio em forma de vídeo, né? Da Mariana falando inglês. E aí eu botei, você sabia que ela foi oradora da formatura na Unipeople? Nem sempre as coisas foram ou são fáceis para a Mari, porque ela tem um grau de autismo, né? Mas ela é exatamente assim como vemos na foto, super, super. É a Mari. Essa foto dela é ela, assim. Ela é super autêntica, ela é, como se diz, super espontânea, né? E ali tá a mãe da Mariana confirmando o que eu acabei de falar. E aí uma outra aluna que tem autismo, que já passou pelas minhas mãos, que já foi minha aluna, foi ali também confirmar que ela entendeu o recado, né? Ela viu que é uma aluna autista e ela foi ali confirmar, mostrar que sim, Teacher Bruna, é isso aí, né? Então, isso é uma das maneiras que eu encontro de fidelizar aluno, e não é porque o meu objetivo é fidelizar aluno. O meu objetivo número um, quando eu comecei, era ver a carinha deles, era ver o olhinho deles brilhando quando se vissem, entendeu? Esse era o objetivo número um. E, e aí, claro, depois que vira ritual, né? E aí, depois que eu comecei a fazer isso, porque eu comecei lá em 2019, quando eu nem estudava marketing ainda, 2018, na verdade, no final de 2018, início de 2019. Eu entendi que isso era fidelização, que isso era fidelizar o aluno, que isso era dizer assim, olha, tu é importante para mim e eu te valorizo, né? E olha que interessante, deixa eu mostrar para vocês. Ó, teve 38 curtidas no do Heitor, 28 no da Sara, do Heitor teve mais, 31 no da Isadora, 20 no da Mariana, tá? E olha que um que eu demorei horas fazendo, teve 6 curtidas e nenhum comentário. Ó, que é esse aqui, ó. Tem coisas que a gente esquece rápido, onde colocou a chave. Horas fazendo essa. Qual era a tarefa mesmo? O nome dos atores daquele filme. Fiquei horas, mas tem coisas que ficam. O primeiro tombo de bicicleta. Aí tem uma musiquinha, tá? O apoio de alguém que acreditou em você quando nem você acreditava, o arrepio de ouvir uma música e sentir que o mundo era maior do que parecia. Aprender uma língua é um pouco assim, não é sobre decorar palavras, é sobre carregá-las com você como parte de quem você é. A gente ensina inglês, mas no fundo ensina muito mais do que isso. Era uma propaganda da Unipeople que eu achei linda! Qual é que foi o erro aqui? Não tinha foto de aluno. A publicação é sobre o outro, não é sobre mim, não é sobre a Unipipa, é sobre o outro. Se eu tivesse feito o mesmo texto, só com foto de aluno, teria bombado. Então, assim, mas então por que que tu não fez? Porque eu preciso testar, gente, eu preciso comprovar pra mim mesma que não é isso. Mas porque não sei o quê. Ó, 6 curtidas, 7 com a minha agora. Nem dá pra curtir, ó. Por quê? Porque eu preciso ter certeza todos os dias. Não pode que um vídeo tão lindo, com uma mensagem tão bonita, não alcance ninguém. Claro, porque é sobre o outro, não é sobre mim. E a tua escola online, não é para dizer assim, eu sou um professor autônomo. É escola, ponto. A tua escola online, a tua escola presencial é sobre aluno. Ela é sobre aluno. Tu abriu uma escola para aluno. Tu não abriu uma escola para ter mais tempo. Tu não abriu uma escola para ser mais feliz. Tu não abriu uma escola. De repente, sim, essa é a consequência e tá tudo bem de tu ser mais feliz, de tu ter mais tempo. Essa é a consequência. Mas tu abriu uma escola para dar aula. Tu abriu uma escola para ensinar pessoas de verdade, porque tu não aguentava mais aquele sistema da escola que acabava com a tua cabeça e com a tua vida. E aí tu sabe que tu é maravilhoso e por isso tu abriu uma escola. Então a tua escola é sobre o outro, é sobre o aluno, não é sobre ti. Fica a dica. Deixa eu compartilhar. Engajamento contínuo. O aluno engajado é aquele que se sente que pertence, tá?
Ele vai se sentir pertencente, ele faz parte daquilo. Eu tenho uma aluna que faz aniversário no mesmo dia que eu, e que ela se formou ano passado, e esse ano ela veio passar o dia do aniversário dela e do meu aniversário, ficou 1 hora comigo. Isso pra mim, ela é adolescente, ela fez 15 anos. Isso pra mim não tem preço. O dia do aniversário de 15 anos dela, ela veio passar comigo. Era meu aniversário também, mas assim, o que ela fez é que nenhum adolescente faria. Vocês sabem disso, né? Então, ele se sente, ela tá afastada desde dezembro da escola porque se formou e porque tem outras prioridades, que ela tá no 9º ano e ela tem que passar em curso, porque ela tá fazendo cursinho para passar nas escolas técnicas, né? E eu entendo e apoio. E ela se formou também, né? Mas ela ainda se sente pertencente àquela tribo ali, que é a Oni People. Por isso que ela veio. Então, como criar esse pertencimento? Grupos no WhatsApp com nome legal, escolher inglês com amor, time do teacher, missão fluência, né? Em inglês, né, gente? Eu só tô dando exemplos aqui. Mini desafios entre uma aula e outra, gravar um áudio em inglês por semana, mandar um emoji que representa o dia dele. Aulas que não são só didáticas, mas conversadas com espaço para opinião, riso, erro e criação. Exemplo real. Hoje vamos fazer um jogo chamado Quem Eu Sou, usando frases no presente sobre hábitos. Quem errar inventa uma nova frase. Peraí, que isso aqui tá na frente. E se apresenta de novo. Então, assim, criar. Assim, eu lembro que com adolescente, né? E não tem diferença, a gente pode fazer com adulto também. Quanto mais eles se expõem à vida pessoal, quando eles mais eles se mostram. E mais os demais, e também tu, professor, percebe, conhece, eles vão criando esse senso de pertencimento, assim, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa escola, eu pertenço a essa era, sabe? De chegar lá pelas Santas virar uma coisa espontânea, né? E aí, como é que tu foi na prova? Ô, fulano, me conta, eu tenho um aluno que é irmão dessa, que veio passar o aniversário dela comigo, é o meu irmão mais velho, que toda a aula ele chega 15 minutos antes pra me contar qual foi, tipo assim, a novidade da semana, entendeu? Então ele chega 15 minutos antes, senta e diz assim: Teacher, eu tenho um monte de novidade pra te contar. Gente, qual é o adolescente que tem 16 anos que tem um monte de novidade de contar pra uma professora de 43? Vocês entendem que assim, ó, é a minha teacher, é o meu momento, ela me escuta, ela pergunta, eu sei que ela tá me escutando, eu sei que ela gosta de me ouvir, e aquilo virou o nosso ritual. Ah, mas eu tenho que fazer isso com cada aluno? Não, tu só tem que observar o que cada aluno gosta, o que cada aluno se sente pertencente. Inclusive, tá esse aluno, o irmão da menina, a Mariana, e mais um outro aluno na mesma turma, que são a turma de formados, que é só conversation. E, e eles param, gente, eles param para ouvir um ou outro contar as novidades. E isso acalma os três. E eu não tô nem brincando. Para mim, isso é uma surpresa tão grande, porque nós três nos calamos para ouvir quem está falando. Nos calamos, ficamos quietos ouvindo. Essa é a combinação. Isso acalma os três ficam tranquilos na aula. E em pleno 2025, com 26 anos de sala de aula, eu estou aprendendo com os meus alunos ainda. Eu estou vendo novidades. Então a gente nunca para de aprender. E eu nunca ia adivinhar que ouvir o outro com total atenção faria ele ficar mais calmo e tranquilo. Mas essa é a verdade. Postura profissional que envolve. Tu pode ser carismática sem ser permissiva, pode ser amorosa sem virar capacho, né? Regras de ouro, seja firme com delicadeza, combine as coisas por escrito, cobre com afeto, mas cobre. E a frase que salva, né? Que é um espaço de aprendizado com respeito, amor e compromisso. Eu tô aqui por ti, mas preciso que tu esteja por mim também. Porque gente, todo mundo vai ter o aluno que veio ali só porque os outros vieram, né? Todo mundo vai ter. Então, tu tem que. Quando a coisa começa a sair do eixo, tu tem que buscar o eixo de volta. E aí é o teu papel de professor, buscar o eixo de volta. Não é o papel do aluno relembrar isso. É o do professor. Porque o adulto do rolê é tu, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que me chamou de vaca, tá? Ela continua estudando lá.
Eu falei não sei o que, assim, mais. Bem mais com uma intenção mais grossa, embora eu não pareça, não achava que eu tava sendo grossa. Ela se vaca, deixou escapar. Vocês acham que eu enlouqueci, briguei? E aí ela botou a mão na boca assim, tá? Ela segue estudando lá, né? Isso foi 2023. Aí, aí, ah, aí eu pensei assim, tomei um susto, né? Porque desde que eu trabalho, que eu parei de trabalhar na escola regular, eu não escuto nada parecido. E aí eu tomei um susto, mas eu vi que não era sobre mim. Ela não estava me chamando de vaca, ela estava reverberando uma situação que ela vive constantemente, né? Tem sempre alguém xingando ela. E ao invés de eu me ofender, eu parei e pensei, oxe, o que que tá acontecendo? Porque ela é sempre carinhosa e amorosa, tá? Aí eu fiz que não ouvi, segui a aula, os alunos fizeram que eu não ouviram, seguimos a aula. No final da aula, eu conversei com ela, óbvio, né? Eu e ela me pediu desculpas. E esses dias eu disse assim: o que que é, Sofia? Até de vaca tu já me chamou na aula. Falei brincando assim, né? Ela disse: Teacher, eu fiz isso. Mentira, teacher, eu nunca fiz isso, teacher, eu nunca ia te chamar assim. Então, olha só a reação dela. Significa que aquele momento lá, eu posso ter usado uma palavra que a mãe dela usa, ou um professor que ela não gosta usa. Eu posso ter feito um jeito parecido com uma pessoa que tá sempre xingando ela. Então ela não tava xingando eu, ela tava xingando aquela pessoa. E ela deixou escapar porque aquilo lembrou ela, lembrou aquela pessoa. Então a gente nunca sabe com o que a gente tá lidando, com a dor de quem eu mexi na dor dela com as palavras que eu usei. E aí, quem é o adulto do rolê? Eu. Eu fiz fiasco, eu xinguei ela, eu fiz cena. Eu continuei a aula, no momento apropriado, eu conversei com ela, ela pediu desculpas, eu entendi o ponto de vista dela, eu entendi o que que fez, qual foi a palavra que fez ela relembrar uma pessoa que ela não gosta, tá? Uma pessoa que humilhou ela. A gente conversou, a gente ficou de boa. Anos depois eu trouxe isso como piada. E aí ela se revelou. Olha, Titi, eu nunca faria isso contigo, eu te adoro. Então, assim, olha a diferença de dar um chilique, de acabar com uma aula e deixar um monte de aluno sem o conteúdo do dia porque tu resolveu chilicar. Ah, mas ela foi mal educada, ela foi grosseira, ela foi estúpida, ela te ofendeu. Não importa o que que ela tenha feito, ela é uma aluna. Ela tem 12 anos agora, ela tinha 10 naquela época. Então, assim, ela é uma aluna, ela é uma criança, ela é uma adolescente, ela é uma pré-adolescente, ela não tem o cérebro formado ainda. Ela deixou escapar uma coisa. Não importa o que ela tenha dito ou o quanto ela tenha querido, ela tentou me ofender. Aquilo era sobre ela, não era sobre mim. A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Era sobre ela. A revolta dela com a outra pessoa não era sobre mim. Vocês conseguem entender isso? Que quando eu xingo alguém, quando eu me implico com alguém, quando eu grito com alguém, é sobre mim, não é sobre o outro? Porque que o outro só tá mostrando aquilo que tá me incomodando? Isso é a regra de ouro, né? É observar que quando o aluno chega revoltado, assim, né? Especificamente revoltado, pontualmente revoltado numa situação, é porque alguma coisa aconteceu. Não é sobre mim, é sobre ele. Ah, mas o meu aluno é sempre revoltado, é sempre mal educado, está sempre tentando me ofender. Aí ele tem um problema. E aí o problema ele tem que resolver na terapia, no psiquiatra. E também não é sobre ti. Aulas personalizadas. Tem gente que se arrepia em falar aula personalizada porque acha que a aula personalizada é uma coisa e a aula personalizada é outra, tá? Quanto mais o aluno sente que a aula é dele, mais ele permanece. Como personalizar sem se matar? Ó, a chave da resposta, ó. No início da aula, pergunte como foi tua semana. Usa isso como gancho para vocabulário. Tu viu algo em inglês esses dias? Traga isso para aula. Guarde fichas individuais com temas de interesse, filmes, músicas, esportes. Sabe? Tem uma ficha do aluno. Fulano gosta de Goku. Que inferno é Goku? Eu vou descobrir para botar uma imagem do Goku numa folhinha que eu entregar.
uma imagem do Goku. Não é fazer uma aula sobre a vida do Goku não sei, eu nem sei quem é o Goku, tá? Eu só dando um exemplo. Uma imagem do Goku, tá? Ah, naquela época que eles estavam doentes, quem é que vai lembrar que eles estavam doentes pelo Pokémon Go, lembra? Eu imprimi um monte de bolinha do Pokémon Go com os monstrinhos, parei pela escola. Eles tinham que achar, e atrás tinha o dentro das bolinhas, nem lembro mais. Tinha ali uma palavra, um verbo, uma frase, sei lá o quê. Mas eu transformei o interesse do Pokémon Go numa aula. Ah, mas por que que tu não transforma também o interesse deles no do Bob Goods em uma aula? Porque Bob Goods é só pintar. O que que tu vai fazer com criança pintando? O que que eles aprendem pintando? Que aprendam em casa pintando, né? Então, isso é aula personalizada, gente. É observar o que a criatura gosta e inserir na tua aula e não o contrário. Não o contrário, não pegar a tua aula e se adaptar ao que ele gosta. É adaptar a tua aula ao que ele gosta, não o contrário. Não fazer uma aula inteira sobre história sem fim, porque a Bruna ama história sem fim. Não, alguém vai pegar uma figurinha da história sem fim, vai botar lá na folhinha e vai dizer assim, ó, Bruna, eu lembro que tu gosta de história sem fim. Claro, diferente de música, se eu tenho uma turma com 3 alunos e eles, cada um tem um tipo de música, tu anota para cada aula trazer uma música para agradar aquele aluno pontual. Mas daí são 3 alunos, não são 30, né, gente? Monte um dicionário pessoal do aluno, frases que ele ama, erros frequentes, expressões que ele domina. Não precisa ser um dicionário pessoal, pode ser só uma nota de rodapé ali no teu planejamento. Exemplos, João ama futebol, Larissa ama o TikTok. E aí tu pode criar aulas não, atividades a partir disso. É personalizar sem se matar. Vamos supor que tu tem lá uma apresentação toda decorada de, sei lá, de Among Us. Ah, ninguém mais joga Among Us, ninguém mais fala em Among Us. Tira as imagens do Among Us e coloca do Goku. Tira as imagens do Among Us e coloca do Bob Goods dos Infernos, né? Faz para alguma coisa tem que chamar a atenção dessas crianças. E quando diz assim, ai, não tá chamando a atenção porque tua aula é boa, não é isso. Não tá chamando a atenção porque tu tá já faz não sei quantos mil anos competindo com uma coisa chamada celular. Nada vai ser mais atrativo que o celular, porque o celular foi feito pra gente não tirar os olhos daqui. Enquanto que a aula é feita para aluno ficar burro, né? Escola é feita para aluno ficar burro. Sistema escolar é feito para aluno ficar burro. Ah, mas eu não sou do sistema escolar, eu sou um curso de inglês. Separa isso dentro da mente deles, então. Separa isso. Que tu não é uma escola que tem um curso de inglês que quer que eles realmente aprendam. Eu sei que é. Eu falo isso com eles. Então, na primeira aula, eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Na primeira aula, eu sento com eles e digo assim: aqui não é uma escola regular, aqui não é a escola de vocês. Aqui é diferente. Aqui eu quero que vocês aprendam que eu não vou fazer prova para ferrar ninguém. Vocês vão ter sempre uma nova chance de me mostrar que sim, aprenderam. Na primeira aula, só que adianta fazer isso na primeira aula? Não, todas as vezes que são necessária a minha intervenção, eu retomo essa fala. Uma hora entra, a gente dá, isso dá certo, uma hora entra, dá certo, tá? Mas tem que repetir, como tudo na vida, né? Então, assim, eu quero que vocês lembrem isso, que a gente não é só uma escola, tu não é só uma escola, tu é um lugar onde alguém se sente capaz, confiante e importante pela primeira vez na vida. Tu é uma casa, tu é um lar, tu é muito mais que uma escola. Tu é um lugar onde eles conseguem respirar, eles se sentem confiantes, capaz. Ah, mas não é, não tem que fazer assim para aluno. Gente, preocupa-se com o aluno enquanto aluno, eles não são teus filhos. Tu não tem que educar. Tu não tem que dar bronca. Não são teus filhos. O pai e a mãe que se virem com a educação deles. O teu trabalho é ensinar inglês. E não ensinar a ser educado. Ensinar a ser educado em inglês, talvez. Tá? Então, o teu lugar é fazer com que eles cheguem do ponto A ao ponto B. Como tu vai fazer isso é que faz toda a diferença. Toda a diferença. Aí eu fiz o checklist de cada módulo, que eu sou muito queridinha.
mas eu vou mostrar só na aula que vem, tá bom? Alguma pergunta, quer compartilhar alguma experiência? É muito importante vocês quiserem falar, se vocês quiserem compartilhar, o que quiserem. Eu só, como sempre, né? Eu acho que está sempre muito bem estruturado, muito bem explicado. Então, eu não tenho dúvidas, não. Tem uma coisa que eu aprendi com a Mirelle que eu nunca vou esquecer, né? Ela sempre se disponibiliza a fazer um curso, a fazer uma formação, e ela diz assim, ó, sempre tem alguma coisa para aprender. Eu acho que esse é a roupa que a gente tem que usar da humildade. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, mesmo que seja com um aluno. Com certeza, sempre. E eu sempre menciono isso para os meus alunos. Eu falo, não pensem que vocês estão vindo aqui só para aprender o que eu tenho para oferecer, porque sempre eu aprendo alguma coisa com vocês. Seja uma palavra, seja uma expressão, o que for, né? Sempre a gente tem alguma coisa para aprender com o aluno. E assim, e as formações, desculpa o professor que fala para mim que já sabe tudo, para mim já é aquela pessoa que está no fim da carreira. Pronto, falei. Verdade, Não verdade, sei quem vai verdade. ouvir, talvez não vai gostar, mas assim, eu acho que quem estiver assistindo vai entender o que eu estou falando. Que assim, nós sempre precisamos buscar a inovação, a reciclagem, porque às vezes tem coisas que a gente esquece, né? Ou que a gente coloca lá na gaveta, e às vezes você fica assim, nossa, mas eu preciso trabalhar de uma forma X com o aluno. E aí pronto, a gente vem aqui, a gente faz uma formação, aquilo, né, revive, e aí você aplica, né? Então, eu sou totalmente contra aquelas pessoas que falam assim: ah, eu não vou em congresso, eu não vou fazer curso, eu não vou fazer nada porque eu já sei tudo. Ou que a pessoa diz assim, ah, é sempre o Hum. mesmo blá blá blá, né? Ah, sempre a mesma coisa. Não é. Pode, assim, às vezes o tema já viu em algum momento, mas alguma coisa diferente vai ter. Não vai ser Verdade. exatamente igual o que você fez lá uns anos atrás, né? É Então, isso aí. Acho que esse é o segredo de se manter humilde. sim. Então Eu tá. agradeço muito por estar aqui. Eu agradeço também a tua presença e as tuas colaborações são muito importantes sempre. E nos vemos na próxima sexta-feira. Kisses. Até sexta. Bye Bye, bye. bye.